Olá, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar mais uma vez com vocês na nossa próxima aula. E qual que é o nosso tema de hoje? Hoje o nosso tema é como ler. Peraí, professor, que coisa é essa? Eu pensei que a nossa aula fosse como escrever, sobre como que a gente iria elaborar projeto. Por que ler? Simples. Para que nós possamos saber escrever, nós precisamos saber ler. Ou seja, não tem condições de eu redigir algo se eu não souber ler, se eu não tiver contato com o texto. Então vamos discutir o periódico, vamos discutir hoje o que é um artigo, como que se lê um artigo, para que daí nós possamos começar a compreender um pouquinho mais como que nós conseguiremos redigir o nosso texto. Primeira coisa que nós temos que olhar, o periódico. O periódico, ele é adequado ao conteúdo que eu quero discutir? Quer dizer, o periódico é adequado ao artigo que eu quero? Peraí, eu não estou entendendo, professor. Como assim? O que é um periódico? Simples, periódico é a revista que você está lendo, correto? Então, uma revista acadêmica, assim como uma revista do dia a dia, ela é focada em certos pontos. Então, se você quer ler um artigo no dia a dia que fala sobre carro, você não vai ler uma revista que fala sobre viagens. Se você quer um artigo sobre viagens, você não vai procurar uma super interessante, por exemplo. Até pode aparecer um outro artigo, mas não é o foco. Então, o periódico selecionado, ele é apropriado para o conteúdo do artigo? Será que não existe um outro periódico, uma outra revista mais apropriada a essa? Isso é muito importante. Uma vez que você já achou o artigo que você quer, olhe para o título do artigo. A primeira coisa que você vai olhar é o título do artigo para saber se o título reflete adequadamente a proposta, o desenho experimental, os resultados e a conclusão do estudo que você busca. O título ele é muito importante porque o título ele te aponta os caminhos que vai aparecer no texto, correto? Olhou o título, viu que o título está adequado, agora o que a gente lê? O resumo. O resumo, por mais que todo mundo não dê muito valor, o resumo é uma das partes mais importantes de um texto. O resumo precisa ser sucinto, ser claro, ser compreensivo em relação ao texto que você vai ler. O resumo precisa trazer dados, trazer uma informação. Mas espera aí, como que eu vou fazer tudo isso no resumo? Simples. O resumo, ele precisa ser um apanhado geral do que há no texto. O resumo precisa ser um apanhado geral do que há no texto, justamente para que você possa, dentro desse contexto, saber o que vai ter naquele artigo que você quer ler. Então, primeira coisa que você vai fazer para ler um texto e saber se ele é interessante, olhar o título. Segunda coisa, ler o resumo. No resumo você vai encontrar muitas informações. Outra parte que nós encontraremos informações, nas palavras-chave. As palavras-chave, elas são imprescindíveis para nós. Porque essas palavras-chave, elas que apontam o caminho que o texto vai trazer. São as palavras-chave que vão apontar para nós qual é o caminho que vai ser percorrido no decorrer do texto. Bom, feito esse olhar, aí vem a introdução. Na introdução, é preciso que haja uma descrição sucinta sobre o que vai ser discutido. Então, quando você olha a introdução, você já vai poder observar algo conhecido, algo desconhecido referente ao tema. Essa introdução aponta para um caminho que me interessa, aponta para um caminho que eu quero pesquisar no meu texto. Se a introdução for interessante, você segue. Além disso, é importante que você tenha um olhar sobre a significância funcional, sobre a significância do estudo que está sendo apresentado naquele texto, nesse artigo. Correto? Bom, se você está, por exemplo, buscando um estudo experimental, na introdução você já vai ter essa informação. Ou não, se é um estudo qualitativo, quantitativo, na introdução, né, no resumo, na introdução você já tem essa verificação sobre esse olhar do texto. Você olhou a introdução, o que nós vamos olhar agora? Em seguida, você começa a olhar se as hipóteses propostas, isso quando o artigo, principalmente o artigo quantitativo que trabalha com hipóteses, se as hipóteses propostas apresentam ou indicam uma direção, um caminho para os resultados. Será que uma descrição dos limites dos trabalhos publicados anteriormente relacionados a essa hipótese?
Bom, se você não tiver a hipótese, é importante que você olhe a questão dos objetivos. Se os objetivos estão claros, se os objetivos são interessantes. Além disso, há uma comparação com a abordagem feita em outros trabalhos, em trabalhos anteriores. Por que isso, professor? Simples. Quando você olha para os objetivos, para as hipóteses de um texto, você tem condições de saber se essas hipóteses você já leu em algum outro artigo, se esses objetivos você já verificou eles em alguns outros artigos e se eles podem nortear algo que é do seu interesse, se eles apontam caminhos que você busca no decorrer do seu trabalho, no decorrer do projeto que você está desenvolvendo. Então, até esse momento é importante a gente lembrar. Primeiro, eu olho o título. Segundo, eu olho o resumo. Terceiro, eu olho a introdução do meu texto. E no decorrer da introdução, principalmente ao final da introdução, eu tenho que ter bem claro se eu compreendi as hipóteses, no caso de artigo que trabalha com hipóteses, não são todos, ou se eu compreendi bem os objetivos. Os objetivos todos são obrigados a trazer. Feito isso, o que nós vamos olhar? A metodologia. A metodologia do estudo, ela está clara? Os sujeitos, os participantes da pesquisa são adequadamente descritos? Eles são adequados para esse estudo que eu quero realizar? Será que esse estudo, será que esse artigo apresenta um número adequado de sujeitos? Apresenta um número adequado de participantes? As condições dos participantes foram determinadas de forma aleatória ou há um apontamento para que eu tenha esses participantes? Há alguma condição de controle incluída, dentro desse contexto? Por que nós temos isso? Paremos aqui só um minutinho. Vamos raciocinar conosco um pouco. Se você está buscando realizar um projeto, é muito importante que você tenha no texto que você leu, no material que você está lendo agora, informações que te orientem, que te ajudem. Por isso, olhar para o método que foi apresentado nesse artigo que você está analisando é de extrema importância. Quando você olha, por exemplo, os participantes que lá aparecem nesse artigo, você vai ter uma ideia de como trabalhar com participantes no seu texto. Bom, além disso, vamos imaginar que você trabalha com estudo experimental. Há algum outro desenho experimental mais eficiente que poderia ter sido utilizado? Veja que você está fazendo uma análise crítica do artigo, isso é muito bom. Há um controle de fatores que poderiam influenciar nos resultados? Peraí, como assim? Vamos raciocinar um pouquinho. Simples. Quando alguém desenvolve uma pesquisa, ele precisa apresentar para o leitor tudo que foi manipulado naquela pesquisa, tudo que foi de alguma forma realizado naquela pesquisa. Isso é imprescindível, isso é muito importante para que você possa até mesmo saber se aquilo é verdade ou não é verdade, Para você analisar o caráter de cientificidade do texto que você está lendo. Então, os fatores que poderiam influenciar nos resultados precisam ser apresentados, precisam ser bem claros para que outra pessoa possa depois realizar novamente esse estudo. Ainda no campo da metodologia, a metodologia é suficientemente descrita para que alguém possa replicá-lo? São perguntas interessantes que você precisa se fazer na hora da leitura de um texto. As medidas técnicas usadas são realmente suficientes, são precisas, são válidas, Os dados são dados que foram avaliados de uma maneira apropriada? Os dados são calculados apropriadamente? A interpretação dos dados, na hora que o autor apresenta a interpretação dos dados, está relacionada com a confirmação ou não das hipóteses, ou os dados, essa interpretação está relacionada aos objetivos que foram apresentados? As técnicas estatísticas, para quem vai trabalhar com estatística, são apropriadas para o desenho experimental, para a lógica experimental? Há algum problema estatístico, independente ou anormal dentro do processo? O nível de significância está claro, está definido? Bom, até agora nós estamos então na interpretação dos dados. E aí nós vamos chegar também ao campo dos resultados. Os resultados são apresentados de uma forma clara, concisa, de uma maneira bem organizada? Há uma grande variabilidade em alguma das variáveis, em alguma das questões apresentadas? Todos os dados apresentados no artigo são descritos nos métodos ou o contrário? As unidades são apropriadas? Se há tabelas, as figuras, os gráficos, eles são eficientes e são necessários? A discussão dos dados, os principais achados são descritos claramente, enfatizados de forma apropriada?
A conclusão, né, aponta para o suporte, é uma conclusão que possa ser reconhecida a partir dos dados que foram apresentados? Haveria alguma outra maneira de interpretar ou de explicar esses dados? A importância dos resultados para o conhecimento da área é comentado adequadamente? Alguns dados anteriores de outros artigos são discutidos em relação aos resultados desse trabalho que você está lendo, desse artigo que você está lendo? Os autores fazem a sua discussão com referência apropriada? As limitações do trabalho são discutidas? Os autores fazem sugestões de como os resultados implicam em futuros estudos? E aí, além disso, é importante olhar para a conclusão. A conclusão está clara? O autor aponta possíveis continuações do estudo? Bom, professor, pelo amor de Deus, não aguento mais tanta pergunta. Você só fez pergunta hoje, né? O aluno é que teria que fazer pergunta e você que é professor faz perguntas. Por que isso? Simples. Quando nós vamos ler um artigo, pessoal, é muito importante que nós questionemos o artigo, que nós questionemos o texto. Isso está relacionado ao processo de leitura. É imprescindível que todos nós, ao lermos um artigo, possamos nos perguntar os itens relacionados ao artigo. Isso vai possibilitar que eu tenha uma clareza na hora de redigir o meu texto, na hora de elaborar o meu projeto e na hora que eu possa, então, fazer a apresentação do meu trabalho científico. Se eu não estou entendendo muito bem, vamos para um exercício bem prático disso? Rapidinho, eu vou pegar alguns artigos e nós, numa outra aula que vai estar posta aí, você pode clicar daqui a pouco, você pode acompanhar comigo a análise prática de alguns artigos. Vamos lá?